Bom dia, você que está aqui participando deste culto, você está aqui no canal da Igreja Batista Prudentina, uma igreja que ama e que se importa com você. Desde já eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Se você está chegando aqui hoje, nesta transmissão, quero desafiar você a dar um joinha, a curtir essa transmissão. Se não é inscrito, se inscreva e que você possa também compartilhar o link dessa mensagem para que mais pessoas, para que mais famílias possam ser abençoadas nessa manhã com a ministração da Palavra de Deus, com os louvores que nós entoaremos ao nosso Senhor. E eu quero ler um trecho da Palavra de Deus que está lá no livro dos Salmos, no versículo 34. A Palavra de Deus vai dizer: bendirei o Senhor todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos. Exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que nesta manhã a presença do Senhor possa envolver e livrá-lo de todos os temores, para que o amor e a convicção da presença de Deus esteja conosco. Ele é aquele que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Por isso, nessa manhã, nós estamos todos reunidos para proclamar a grandeza do Senhor, porque Ele tem se manifestado no nosso meio. Desde já quero desafiar você, compartilhe conosco aqui os seus motivos de oração para que a gente possa orar junto. Você pode escrever aqui no chat, você pode mandar aí via WhatsApp, você que tem acesso ao WhatsApp da igreja, e nós, como povo de Deus, estaremos reunidos aqui para orarmos uns pelos outros. Olhe, nesta manhã a Igreja Batista Prudentina também está reunida presencialmente neste momento e nós estamos aqui na internet também adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, obrigado, Senhor, por esta manhã, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui na internet, neste culto, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Paizinho, receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Deus. Obrigado pelo privilégio que temos de, nesta manhã, adorarmos ao Senhor, e nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pois o
Quando nós clamamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso dos altos céus, Ele atende o nosso clamor e Ele escuta, Ele está atento àquilo que acontece conosco. Numa manhã como essa, ao participar de um culto como esse, nós temos a oportunidade de apresentar as motivações do nosso coração diante do Senhor para que Ele haja de uma forma especial. Você já colocou aqui os seus motivos de oração? Você crê que Deus está ouvindo? Deus é o Senhor que ouve as nossas orações e atende ao clamor do nosso coração. Nós vamos estar orando por todos os pedidos que foram apresentados aqui, com a plena convicção de que o Senhor, Ele está atento àquilo que nós necessitamos e clamamos. Você pode fechar os teus olhos aí neste momento, você pode acompanhar essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela certeza e convicção que temos de que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, o clamor do nosso coração. Por isso eu quero orar a Deus em nome de Jesus,
para que o Senhor atenda, Deus, os pedidos que cada um dos irmãos tem apresentado, Deus, aqui no chat. Paizinho, que o amor do Senhor os envolva com a convicção de que o Senhor é o Deus que está atento àquilo que eles têm clamado. Tem pessoas clamando aqui por cura física, Deus, e nós clamamos para que assim o Senhor faça. Irmã Érica tem orado, ó Deus, constantemente para os seus companheiros de trabalho, por isso nós nos unimos em oração. Nós oramos por aqueles que fizeram aniversário esta semana, Paizinho. Quero lembrar, Deus, do Fernando e do Mateus, que o Senhor os abençoe de uma maneira muito especial, Deus, para que a vontade do Senhor se manifeste na vida deles. Eu oro, Deus, pela irmã Zilda, Pai, porque ela tem clamado e lutado ali pela saúde respiratória dela, que o Senhor possa agir de uma maneira muito especial. Eu oro pela vida do irmão Írio, que também fez aniversário essa semana, que o irmão Írio possa perceber todos os dias a presença, a manifestação do Senhor e do amor do Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, porque nós estamos aqui reunidos na internet e parte do teu povo está reunido presencialmente lá no templo, aqui no templo, Paizinho. Que a presença do Senhor e o amor do Senhor os envolva de uma forma muito especial. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que os feitos e a sabedoria humana. Antes do início eras Deus, maior que tronos e que nações, e as maravilhas que o mundo conheceu. Maior que vês,
Você tem experimentado o amor do Senhor e a fidelidade de Deus dentro da sua vida? Eu quero do fundo do meu coração ter o privilégio de orar por você, de orar por sua família, vocês que já entregaram ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem confiado a você na entrega dos dízimos, na entrega das ofertas. É muito bom nós, como povo de Deus, podermos participar da obra que o Senhor faz. Todas as vezes que você faz o seu depósito, toda vez que você faz a tua transferência, ou quando você traz até a igreja aqui o seu dízimo e a sua oferta, você tem feito com que os nossos missionários continuem lá no campo, podendo levar a palavra de Deus. Você tem ajudado para que pessoas possam ser alcançadas, às vezes nos momentos de dificuldades. Quando você traz aqui os produtos da cesta básica, nós podemos montar ali uma cesta básica para que uma família toda possa ser abençoada, para que famílias sejam abençoadas. Pessoas, irmãos nossos, conhecidos nossos, que têm vivido momentos difíceis na área das finanças. Por isso eu queria que você soubesse disso, que a tua fidelidade alcança o coração das pessoas e abençoa as famílias. Por isso eu sou grato a Deus por aquilo que você tem feito, né? Você que entregará ainda essa semana, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. E esse é o tempo de nós orarmos por cada família que entregou seu dízimo, que entregou a sua oferta. E nós também oraremos neste momento por aqueles irmãos que estão passando por lutas e por dificuldades. Por isso, mais uma vez, eu queria que nós pudéssemos orar. Deus amado, obrigado por tua fidelidade, Deus. Obrigado porque a Igreja Batista Prudentina tem experimentado da fidelidade dos irmãos, Pai. Deus, que a bênção do Senhor estejam sobre essas famílias que têm, ó Deus, sustentado a tua obra, que têm investido em famílias, Deus, com a fidelidade e a regularidade que o Senhor tem trazido ao coração desses irmãos. Por isso eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que essas famílias, ó Deus, que já entregaram seus dízimos e ofertas, experimentem cada vez mais da alegria de poder fazer parte da obra que o Senhor os tem convocado. E ao mesmo tempo, como igreja, oramos por essas famílias que nós estamos atendendo com dificuldades, ó Deus, nesse tempo de pandemia, famílias que estão sendo abençoadas, Deus, por causa da entrega de uma cesta básica. Eu clamo para que o Senhor venha providenciar o emprego, para que o Senhor venha providenciar os recursos, para que essa família possa saber que existe uma igreja que tem orado por cada um delas. Eu oro por aqueles irmãos que estão passando por necessidades e por lutas, Deus, que a presença do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma família restaurada, o mês de maio, né? Nós estamos aqui no mês da família, um mês em que as mensagens que estão sendo ministradas têm a ver com a nossa família, têm a ver com o nosso jeito de viver. E hoje pela manhã nós estaremos falando a respeito de uma família restaurada. Eu vou pedir para que você possa acompanhar a leitura do texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículos de 11 a 17. A palavra de Deus vai dizer que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta
porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe, e todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Essa é uma história que é narrada única e exclusivamente pelo evangelista Lucas ao escrever o seu evangelho. Aqui nós vamos presenciar a história de uma mulher que estava tendo um momento muito difícil ali na sua vida. E é muito interessante que quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus ressuscitando pessoas em 3 situações dentro do seu ministério. Uma delas foi o do seu amigo Lázaro, que eram irmãos de Marta e de Maria. Depois o texto conta também da ressurreição da filha de Jairo. E agora, neste momento, o filho da viúva de Naim. Uma das coisas que chama a atenção no ministério do Senhor Jesus é que ele sempre foi sensível às necessidades das pessoas e particularmente por mulheres que naquela época elas sofriam muita discriminação pela cultura e pela sociedade da época. Elas eram praticamente rejeitadas daquilo que acontecia. E a história dessa mãe, ela vai trazer algumas informações para nós ainda maiores, porque aquela mãe ela já havia perdido o marido e naquela situação ela havia perdido o seu filho. Era uma família que estava passando por um momento de dor, por momentos de perdas e por momentos de dificuldade. Hoje, nos nossos dias, uma mãe, um pai que perde um filho querido, isso é enfrentar uma batalha muito dura. Somente quem já perdeu um filho sabe o quanto isso é dolorido, Quando nós perdemos pessoas que amamos, o nosso coração sofre e nós acabamos por padecer pela falta daquela pessoa. É muita situação, é muita dor numa situação como essa. E quando nós olhamos para essa história narrada por Lucas, a situação ali não era diferente. Aquela mãe teve de enfrentar de frente a dor da perda do seu filho e de repente ela começa a sofrer as crises e as consequências da perda desse filho querido que estava sendo sepultado. E de repente nós nos deparamos com uma família totalmente devastada pela dor da perda, pelo sofrimento que eles estavam experimentando. O versículo 12, quando ele narra que aquela viúva estava perdendo seu único filho, isso vai revelar, vai mostrar que é o resumo de uma das maiores dores que existe na vida. É a dor da perda, o coração de uma mãe que estava padecendo por causa daquilo que estava acontecendo. Isso não vai mostrar simplesmente a dor da perda, mas começa a revelar também que aquela mulher, ela chorava por outras dores, por outros sofrimentos que ela enfrentava. A situação econômica daquela mulher, ela era muito precária, primeiro por causa da morte do marido, e o filho acaba por se tornar o provedor da casa. Aquela mulher, aquela mãe, começa a viver plenamente as crises da vida. Naquela época não existia SUS, não existia INSS, não existia aposentadoria, não existia aposentadoria privada. Aquela mulher, provavelmente, ela não tinha profissão. Ou as mulheres naquela época ou eram donas de casa e muitas vezes elas eram prostitutas. E quando morria o marido, era o filho quem assumia a liderança daquela casa, das finanças daquela casa, aquilo que representava uma família patriarcal. E no caso dela, uma viúva sem filhos é uma mulher que provavelmente ela ficaria desamparada. É muito parecido com a história de Ruth e de Noemi.
Por isso que a situação daquela viúva era uma situação muito delicada. Hoje, nos dias em que vivemos, nós vivemos e presenciamos ao nosso redor diversas histórias de dor e sofrimento. E ao Senhor Jesus presenciar aquela cena, onde aquele filho estava ali naquele cortejo, acompanhado de sua mãe que chorava, era uma situação muito triste que estava acontecendo ali naquele lugar. Aquela mulher e a sua viuvez iria fazer com que a realidade dela se tornasse ainda pior. Uma das frases que eu gosto muito de dizer é que o cortejo da morte encontrou-se com o cortejo da vida. O cortejo da morte ia para o cemitério chorando a dor da perda. Aquela pobre mulher que, além de perder o marido, tinha perdido o filho e, de repente, ela se encontra com o cortejo da vida liderado pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor está presente, Ele é capaz de transformar a dor e o desespero em esperança e novas oportunidades. Era isso que estava acontecendo ali na vida daquela família, na vida daquela mulher, na vida daquela mãe. Uma característica muito marcante do nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele sempre dará novas oportunidades para que a gente possa viver a vida e reconhecer que Ele é o Deus poderoso que pode agir na nossa vida quando o nosso coração está totalmente desesperado, quando às vezes até mesmo a razão humana não mostra que exista uma solução. Por isso que eu gosto muito de olhar para a pessoa do Senhor Jesus e identificar que Ele tem um jeito todo especial de olhar para a nossa vida, de poder enxergar no mais profundo da nossa alma e no nosso coração e saber das nossas limitações, dos nossos medos e das nossas dificuldades. Porque aí Ele começa a tentar, Ele começa a se dispor para que possa nos ajudar nos momentos da nossa vida. Agora o Senhor Jesus, Ele não simplesmente observa e sabe aquilo que vai dentro do nosso coração. Da mesma forma como aconteceu com aquela viúva, Ele se compadece da dor no nosso coração, do nosso sofrimento, dos medos que às vezes vêm sobre a nossa vida, mas Ele não identifica somente, Ele deseja se envolver nos desertos mais áridos que nós estamos enfrentando. Ele não fica simplesmente assistindo, como às vezes nós paramos sentados num sofá, na frente de uma televisão, ou talvez num celular ou num computador, assistindo um filme ou uma série da Netflix. Ele é o Senhor que age de uma forma especial na nossa vida e Ele deseja fazer isso, participar das lutas que nós enfrentamos. Sinceramente, eu não sei quais são as situações que você tem vivido no mais profundo do seu interior, na sua vida. Aquelas situações que talvez só você conheça, mas uma coisa eu sei e tenho plena convicção, que o Senhor Jesus, Ele deseja se envolver ao ponto de trazer esperança para que o seu coração possa presenciar um mover diferente de Deus na sua vida. E você vai começar a viver com aquela plena convicção de que o Senhor Jesus está presente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Ele é capaz de transformar a dor em alegria. Ele é capaz de transformar o desespero em esperança. Ele pega uma pessoa simples, vivendo na rotina do seu dia a dia e vai transformar num homem e numa mulher de Deus que leva o evangelho e a esperança que somente Cristo pode trazer na vida de uma pessoa. Ele é aquele que pode transformar a morte em vida. Ele transforma uma pessoa que está vivendo em seus pecados numa pessoa purificada pelo sangue do poder que somente Cristo verteu na cruz do Calvário. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã, você deseja experimentar isso na sua vida? Isso só é possível quando a presença do Senhor Jesus, ela é constante no nosso coração. E Ele se envolve porque nós permitimos que o Senhor Jesus, Ele venha agir na nossa vida. Talvez a sua realidade hoje, quando você olha para o mais profundo da sua alma, você esteja enfrentando simplesmente o cortejo da dor, do sofrimento, do desespero e da falta de esperança.
Mas o que o Senhor Jesus deseja numa manhã como essa é que esse cortejo possa se encontrar com um cortejo do Senhor Jesus liderado por Ele, para que você tenha plena convicção de que existe um jeito novo de viver a vida, e esse jeito é com a plena convicção de que o Deus provedor, através de Cristo Jesus, Ele vai se compadecer e Ele vai nos dar o caminho para que a esperança volte à nossa vida e nós possamos viver os nossos dias do jeito que Deus quer. Jesus, Ele vê o sofrimento e a morte sem perder a esperança, porque Ele é aquele que é cheio de compaixão. Lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A essa cena de tristeza humana, o evangelista Lucas, ele adiciona a compaixão de Jesus, e é essa compaixão do Senhor Jesus que manifesta o poder que Ele tem dentro da nossa vida, na nossa limitação, no dia a dia que nós vivemos e nas lutas que nós enfrentamos. Sempre que sofremos, Jesus está próximo e com um coração compassivo, com um coração desejoso em agir na nossa vida, para que a alegria do Senhor possa tomar conta da nossa vida e do nosso coração. A palavra de Jesus, ela é de conforto e ela é de esperança. Na aproximação de Jesus na nossa vida, suas esperanças vão ressurgir, porque a presença do Senhor Jesus nos dá esperança de viver o melhor, de que a situação pode mudar, porque Deus, Ele está conosco. E é isso que aquela viúva começa a experimentar, o conforto vindo diretamente do Senhor Jesus, não simplesmente o conforto, mas aquele milagre que ela talvez nem acreditasse e o Senhor Jesus acaba por realizar na vida dela. Sabe por quê? Aquela ajuda que o Senhor Jesus ofereceu para aquela mulher, ela não era esperada. Talvez aquela mulher, ao ver o seu filho já ali sem vida, a única coisa que veio sobre o coração dela é o desejo de chorar e o desespero que acabava tomando conta da vida dela. Por isso que quando Jesus age da forma que agiu, aquilo foi uma surpresa para a vida daquela mulher. E cá entre nós, não é assim também que acontece em muitas situações na nossa vida? Às vezes nós não fazemos ideia do muito que Deus faz em nossa vida, em nosso favor, e na maioria das vezes sem que a gente peça. Você consegue ter essa percepção da sua vida? Você consegue identificar situações na sua vida em que o Senhor agiu, mesmo sem você clamar? Jesus, ele mostra compaixão para com a vida daquela viúva, para com aquela família, da mesma forma quando Deus, ele olha para a minha vida e para a sua vida, ele demonstra compaixão. E a palavra de Deus, lá no versículo 41, no capítulo 19 de Lucas, vai narrar ali um desses momentos em que o Senhor Jesus se envolve emocionalmente. Ele chega e diz assim: quando se aproximou, ele viu a cidade e Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou ao olhar para aquela cidade e perceber que os moradores daquele lugar estavam vivendo perdidamente a sua vida, como ovelhas que não tinham pastor. E lá em João, no capítulo 11, versículo 35, a palavra de Deus também mostra: Jesus chorou ao ver as irmãs ali na ocasião da morte do seu amigo Lázaro. Sempre o amor de Deus derramado por nós através de Cristo Jesus fazem com que lágrimas corram da parte dele, com o desejo de nos envolver e nos consolar. E é isso que ele tem feito em nossos dias. De alguma forma, Deus sempre tem olhado para aqueles momentos em que nós estamos sozinhos, para aqueles momentos que nós nos sentimos sozinhos, e Ele deseja agir na nossa vida. Ele é um Deus que traz esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança e é um Deus que renova as suas misericórdias todos os dias da nossa vida. A
palavra de Deus lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, vai dizer: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando nós olhamos o amor do Senhor, e a minha vida e a sua vida têm condições de experimentar as misericórdias do Senhor nas nossas vidas, nós começamos a viver com a convicção da fidelidade, com a convicção do amor de Deus, do amor que o Senhor tem por nós. O amor que é capaz de restaurar a vida e os relacionamentos através do poder de Deus. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 14, vai dizer que depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. O que esse texto está narrando ali, quando Jesus entrega o filho à sua mãe, havia acontecido um milagre que o Senhor havia realizado ali naquela situação. Em um segundo, através da palavra do Senhor Jesus, a vida volta ao corpo daquele jovem, o coração começa a bater, os pulmões voltam a se movimentar, ali o sangue começa a correr pelas veias, os neurônios ressurgindo e tudo volta a funcionar novamente, porque a vida estava ali naquele lugar, porque Cristo com a sua palavra fez. E de repente, naquela situação, o cortejo da vida, ele prevalece. Jesus aproxima-se de uma forma proativa e ele sempre age dessa forma em nosso favor. Nós que muitas vezes na nossa limitação ou às vezes na vida agitada que vivemos, nós não conseguimos identificar e olhar Jesus agindo na nossa vida. Ou talvez nós estamos completamente desesperados, porque a ansiedade toma conta do nosso coração. Jesus se envolve pessoalmente com os nossos problemas. Ele sentou e começou a conversar. Esse texto nos ajuda a ter a percepção de como será no dia da sua volta. O Senhor Jesus há de ressuscitar todos aqueles que creem no Senhor Jesus, e isso é a esperança que nós temos. É por isso que quando Jesus Cristo ele ressuscita aquele jovem, ele está passando uma mensagem para nós de que um dia nós também seremos ressuscitados no juízo final, na presença de Deus, onde todos prestarão contas diante do Deus Todo-Poderoso que experimentará a ressurreição junto do Senhor Jesus. Lá em João, no capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E lá no capítulo 14, a palavra de Deus vai dizer: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus entregou aquele jovem à sua mãe. Jesus entregou àquela mulher o filho vindo da morte para a vida. É assim que Deus faz, é assim que Deus age dentro da nossa vida, nos dando esperança. É aquilo que aconteceu ali na parábola do filho pródigo, que quando o pai ver o seu filho se aproximar, ele afirma lá no capítulo 15, versículo 24, este meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e ele foi achado. Por isso aqui tem uma palavra para todas as mães, para os pais que aqui estão. Olha, se você tem orado por seus filhos, eu quero continuar desafiando você a permanecer em oração pelo seu filho, para que o amor de Deus possa envolvê-lo. Talvez você tenha um filho que tem vivido longe do Evangelho, mas a palavra que fica nessa manhã é que Deus pode restaurar o coração e reaproximar esse teu filho na presença do Senhor Jesus. Sabe por quê?
Para Cristo nada é impossível. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Quando Deus age dentro do nosso coração, quando Deus, o Senhor, Ele age na nossa vida através do seu maravilhoso poder, Ele começa a testemunhar aquilo que Ele tem feito ao redor, para as pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra de Deus, no versículo 16, Ele começa a narrar que todos, cheios de temor, louvavam a Deus. É isso que acontece quando o mover de Deus se manifesta em nosso favor, na nossa vida, porque isso traz glória ao nome de Deus. O Senhor, Ele interveio em favor daquele povo. Que segurança aquelas pessoas começam a perceber na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque eles identificam que o Senhor Jesus está agindo em favor daquela mãe que havia perdido o seu filho, da mesma forma como esse Senhor, Ele age em meu favor e em seu favor. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, dentro da sua vida? Talvez você esteja vivendo os seus dias caminhando sem ter a plena convicção, a percepção do cuidado e do amor que Jesus Ele tem por você. Hoje talvez o Senhor tenha demonstrado nessa manhã que você é importante e que Ele se preocupa com as suas emoções. Ele está perto com o desejo de se envolver nos detalhes da vida que você tem vivido. Sabe por quê? Ele, o Senhor, Ele se importa e deseja transformar muito da dor que às vezes está dentro do teu coração, muito da dúvida. Ele transforma isso em convicções para que o seu coração possa experimentar novamente a alegria que somente vem da parte do Senhor. Eu não sei os detalhes do seu coração, mas talvez existam alguns assuntos no mais profundo da sua vida e no mais profundo do teu coração que tem trazido sofrimento a você. E a palavra que fica hoje é que Deus está caminhando junto de você e Ele tem se encontrado contigo nessa manhã para que Ele possa agir de uma forma especial dentro do momento em que você está vivendo. Nós já falamos aqui que Ele é capaz de transformar dor em alegria, desespero em esperança. É isso que você tem precisado no teu coração? Para quando você olha, você não consegue ver solução e Deus, através desta palavra, nessa manhã está dizendo, olha, creia, porque eu estou aqui. O Senhor Jesus está dizendo, Ele pode transformar morte em vida. Talvez você que acompanha essa mensagem tenha vivido longe da presença de Deus. E o Senhor hoje tem confrontado o teu coração com uma oportunidade de você voltar à presença do Senhor Jesus ou a talvez ter o seu encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, onde a sua vida pode ser mudada. Talvez os seus dias tenham levado você para a morte e o que o Senhor Jesus hoje deseja é apresentar a oportunidade de viver uma verdadeira vida alegre, cheia da presença do Senhor Jesus dentro do seu coração. Sabe por quê? Quando o Senhor Jesus está presente, Ele é capaz de transformar a dor e o desespero em esperança e novas oportunidades. Você decide hoje crer no amor e no cuidado do Senhor por sua vida? Lembre-se, creia. Para Cristo não existe impossível. Quando nós presenciamos Jesus perto, dentro do nosso coração, no controle das nossas vidas, milagres acontecerão na sua vida e poderão alcançar o coração da sua família, porque o Senhor é Deus do impossível. Você decide crer que Deus, o Senhor, Ele é o Deus do impossível e pode agir em seu favor. Não permita viver nenhum momento mais da sua vida sem que o Senhor Jesus esteja perto. Se um dia você se afastou, volte
Experimente o amor de Cristo Jesus, que Ele deseja demonstrar todos os dias na sua vida. Você que está me ouvindo, o desejo do meu coração é que você abra o teu entendimento para que o Senhor o ajude a viver o restante dos dias que ainda restam a você de uma forma muito especial, cheio da alegria, da presença do Senhor e da manifestação do amor de Deus em sua vida. Que Deus o abençoe e que esta mensagem possa fazer diferença no restante desse dia e durante essa semana o amor de Cristo possa envolvê-lo com essa convicção de que Deus deseja se envolver nos detalhes da sua vida e levar você a experimentar mais do amor de Deus e da presença do Senhor na sua história. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ao meu Deus, Te louvamos, ó Senhor,
pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ao meu Deus. Você foi abençoado com a ministração dessa palavra? Eu quero, em nome de Jesus, desafiar você, ainda hoje, durante a tarde, enviar o link dessa mensagem para pessoas que você ama. E você vai permitir que o amor de Deus, que uma palavra de esperança, de que Deus está presente, possa envolver a vida dessas famílias. Por isso que você possa ter, neste dia, um restante de domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. E eu queria já desafiar você a fazer a inscrição para o culto presencial da próxima semana. Nós ainda estamos com um número limitado, mas você vindo para cá, nós teremos a oportunidade de adorarmos juntos ao Senhor de uma forma presencial. Você não vai poder dar aquele abraço gostoso, viu, Renato? Você não pode dar aquele abraço gostoso ainda, mas você vai poder cantar junto com o povo de Deus e celebrar o amor do Senhor aqui presencialmente. Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo, e não se esqueça que nós nos encontramos hoje às 19h30, todos juntos aqui na internet, e os irmãos que estarão presencialmente adorando e celebrando o nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez que o amor de Deus, o nosso Pai, a alegria, as consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus possa envolver todo o teu povo, Deus, que participa deste culto neste momento, aquele povo que está lá presencialmente, todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.